Olá Waysiders, me chamo Vinícius, e hoje vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui, onde vou falar sobre o iceberg de Wayside que eu mesmo fiz. Então, meus caros 5 ou 6 fãs de Wayside, espero que gostem do vídeo. Eu acredito que todo mundo aqui já saiba que seja um iceberg, mas caso você mora numa caverna no meio do Nepal e foi liberado há pouco tempo, resumindo, esses vídeos de iceberg falam sobre curiosidades separadas em camadas, sendo o topo do iceberg as mais conhecidas, até essa última camada onde tem coisas que quase ninguém sabe. Primeira camada, superfície. A animação. Como vocês devem saber, Wayside não era originalmente um desenho, mas sim uma série de livros do Louis Sachar, com seu primeiro livro sendo lançado em janeiro de 78. Michael Cera. No filme de 2005, o personagem Todd é dublado por Michael Cera, o mesmo ator que fez o live action de Scott Pilgrim de 2010. Entretanto, ele não participou da série, sendo substituído pelo Mark Randall. Mudança de personalidade. Na animação, muitos personagens foram retirados e a maioria dos que sobraram quase não são explorados. Pra você ter uma ideia, nos livros são 29 alunos. Como muitos personagens não foram para a animação, alguns deles pegaram a personalidade desses que foram excluídos. Por exemplo, é possível que a Leslie tenha pegado o lado mal-humorado de Cat dos livros, já que mesmo sem nenhuma razão aparente, ela aparece constantemente com uma cara emburrada. Outra mudança foi o personagem Ronji, que pegou o costume de Paul de puxar as tranças de Leslie, como podemos ver no filme. Segunda camada, ponta do iceberg, musical de Wayside. Wayside também teve musicais e peças de teatros baseadas nos livros. Vou estar deixando um trechinho aqui para vocês verem. Does anyone else have an opinion? Myron? Mauricia? Calvin? Nomes de alunos baseados em crianças reais. Nas histórias laterais de Louis Sachar da Wayside School, muitos dos personagens são baseados em crianças reais, da Hillside Elementary School, onde o autor dos livros, Louis Sachar, trabalhou como professor, se inspirando para fazer o livro enquanto se voluntariava em Hillside. Alguns exemplos são Todd, Bebé, Sherry, Cat e os 3 Erics. Sideways Arithmetic Spin-off. Sideways Arithmetic, sei lá como fala essa bomba, é um spin-off de Wayside escrito por Louis Sachar em 89, tendo outra parte chamada More Sideways Arithmetic. Sério, odeio essa palavra. Diferente dos outros livros de Wayside que focavam em contos de histórias, esses dois focam mais em matemática, lógica e quebra-cabeças. Quarto livro. Essa parte fala sobre o quarto livro e o mais recente da série Wayside, chamado Wayside Beneath the Cloud of Doom, lançado em março de 2020. Terceira camada. Águas Rasas. A aparência de Louis baseado no autor. O personagem Louis não teve somente seu nome, como também sua aparência baseada no próprio autor. Podemos ver isso especialmente na animação. Vou deixar a foto do autor, que foi tirada em 78, tendo sido usada de base para vários de seus designs. Entrevista de Sachar na Nickelodeon Magazine. Houve uma entrevista que o Louis Sachar fez na Nickelodeon Magazine, onde ele apresenta o que iria ser a animação de Wayside, e responde algumas perguntas, como de onde ele tirou a ideia para Wayside, se tem algum personagem inspirado nele, e entre outras perguntas. Vou estar deixando ela traduzida para vocês aqui, caso queiram dar uma olhada. Referências em outras mídias. Há algumas referências da Wayside School em outras mídias, como por exemplo em Dogs Don't Tell Jokes, uma novela escrita pelo próprio criador de Wayside, onde Gary, personagem principal, tem o livro Sideways Arithmetic from Wayside School, do qual ele não consegue entender. Há também um local chamado Sorveteria da Mauricia, fazendo uma pequena referência ao capítulo Mauricia, do primeiro livro, onde fala do amor de Mauricia por sorvetes. Inclusive, o sabor de sorvete favorito dela é o sabor Todd, com às vezes ela mordendo mesmo. Elizabeth. Você está vendo essa personagem na tela? Então, por muito tempo ela foi a única personagem da série e não tinha uma identidade confirmada, já que se era para ser uma das personagens dos livros, ela teria que ser uma dessas alunas, Didi, Alison, Joy, Kate ou Sui, já que todas as outras personagens femininas tinham uma identidade confirmada. Porém, em 28 de novembro de 2017, um usuário chamado Compass Creator, o criador da wiki de Wayside no site Fandom, contatou John, com esse sobrenome que eu não vou saber falar, o diretor e escritor de alguns episódios da animação, perguntando se ele sabia qual o nome da personagem. Entretanto, a resposta acabou não ajudando muito, já que ele não tinha certeza se ela tinha realmente um nome, dizendo que se tivesse alguma linha dela, ou alguma cena dela fazendo algo meramente importante, ele poderia dar uma olhada nos roteiros, para ver se achava algo que pudesse ajudar. Ficaria muito difícil ele ter os 30 alunos, com eles tendo que juntar alguns alunos em um só personagem.
Então o criador da fandom conseguiu achar apenas uma linha dela no episódio Mito de Nick. John olhou no roteiro, porém infelizmente a fala dela não estava lá, e explicou que fez muitos personagens secundários que não precisavam ter nomes ou identidades, com muitos existindo só para ocupar espaço mesmo. Foi só então em junho de 2019 que conseguiram uma prova mais concreta de qual poderia ser o nome dela, depois de 14 anos, onde no canal oficial Keep It Weird, onde foram postadas as 2 temporadas de Wayside, em um post da comunidade perguntavam qual era o personagem favorito, dando as opções Todd, Myron, Mauricia, Jane, Joey, Steven, o diretor Kidswater, a Miss Mush, junto ao nome Elizabeth, sendo essa a personagem que mais deu trabalho para achar o nome. Até hoje a gente não sabe realmente se o nome é Elizabeth, mas é a única opção que sobrou, então vai ter que servir. Quarta camada, Águas Médias. Falsa terceira temporada. Nunca houve nenhuma terceira temporada. Entretanto, uma falsa lista de 15 episódios da terceira temporada já ficado com bastante notoriedade na fandom por volta de 2012 e 2013, mas com nenhuma imagem desses supostos episódios. Em março de 2020, John disse que embora Wayside tenha tido 300 histórias escritas, apenas 52 segmentos foram de fato produzidos. Segmentos esses que podemos ver na primeira e segunda temporada, já que o canal Keep It Weird nunca postou nada sobre uma terceira temporada. Pode-se confirmar que ela nunca existiu. Apple Power. Quando Louis Sachar estava no ensino médio, ele escreveu uma história chamada Apple Power, que sua professora desprovou e rasgou, sentindo que Louis não estava levando o projeto a sério. Mas ele gostou tanto dessa história, que anos depois ele reescreveu ela, fazendo ser o primeiro capítulo de Sideways Stories from Wayside School, seu primeiro livro de Wayside. E por fim, nossa última camada, Águas Profundas. Olha, já peço desculpa porque eu não sabia muito o que colocar nessa última camada, então eu coloquei apenas uma coisa. Mas eu aposto que você nunca ouviu falar. E o que seria essa coisa? Especial de TV dos anos 80. Em 1987, houve um especial de televisão da Wayside School, produzido por Broadcast Arts, dirigido por Thomas com esse nome esquisito, com roteiros de Pamela Norris, sendo planejada para estrear na ABC em horário nobre noturno. Não se sabe se foi de fato ao ar. E não sabemos muito sobre o especial em si, já que ele é uma lost media. Temos algumas imagens que comprovam sua existência, onde podemos ver Orson Bean como um homem de negócios na sala da senhora Butterfield. E outra imagem que podemos ver ela também. Mas fora essas 3 imagens, não há nada mais sobre o especial. O que me deixa com uma pulga atrás da orelha sobre onde raios esse especial foi parar. Porque apenas temos 3 imagens e nada mais. E parece que a gente nunca vai encontrar nada sobre ele porque ninguém liga pra Wayside. Tipo, sério, quem liga pra Wayside? E eu acho que, sinceramente, a gente nunca vai achar essa Lost Media.